com tudo do Galo, tem ele, né? O super-herói Hulk, que a gente traz alguns trechos da entrevista aqui do Hulk aos colegas do Charla Podcast, lá com o Beto Júnior, com o Bruno Cantarelli. O Hulk falando de vários assuntos, né? Relacionados ao Atlético, da vida pessoal dele também. Vamos trazer a primeira do Hulk aqui sobre esta paixão, a identidade que ele criou com o Clube Atlético Mineiro, com o Galão da Massa. Cara, primeiramente, a gente sabe que tem coisas que são inexplicáveis, né? E uma dessas coisas é minha identificação com o Galo, assim. Eu não consigo explicar o quanto que é forte essa ligação, que ela vai além do gramado, entendeu? É uma coisa que eu vivo o Galo, minha família vive o Galo hoje, então é um clube que, sem dúvida, já está no meu coração, no coração de todos os meus familiares. Nós somos muito gratos por todo o carinho que a gente recebe, e eu particularmente falando, não só dos atleticanos, recebo carinho aqui do torcedores de outras equipes, né, do nosso rival, tudo, então isso é muito gratificante. Sem sombra de dúvida, acho que foi a melhor escolha que eu fiz quando eu decidi vir jogar no Brasil 2021 e vim morar aqui em Minas Gerais. Sem dúvida. Cara, é espetacular, velho. Eu acho muito parecido com o Nordeste, sabe? Recebe muito bem, né? A recepção, a culinária muito parecida com o Nordeste. Então, cara, não tinha como não se sentir em casa. E entrar para a história de um clube centenário, cara, não tem explicação. Não tem explicação. É só gratidão a Deus e desfrutar desses momentos. Procurar honrar cada vez mais essa camisa aí que tanto pesa, né? E tanto tem importância pro futebol. E é isso. Muito grato a todos os atleticanos que torcem por mim. Eu sempre deixo bem claro que por vezes não vou jogar bem, mas vou deixar o meu melhor lá dentro de campo e vai ser sempre assim enquanto eu estiver aqui. E o Hulk falou também o seguinte, ele tem 38 anos e chama muita atenção pelo físico, né? Como ele trata a carreira, quanto que o Hulk é dedicado e com essa idade mesmo, esbanjando aí muita tranquilidade para jogar ainda. Mas o Hulk revelou que nem sempre foi assim. Ele teve uma virada de chave na carreira. Tem coisas que você não consegue explicar. Muita gente acha que, cara, o Hulk é esse, aquilo. Eu procuro ser profissional. Hoje eu falo assim, cara, hoje eu sou um atleta. Eu não era um atleta antes. Foi nesse start quando? Até os meus ali 31, 32, eu não era atleta, pô. É mesmo? Eu não me cuidava, eu saía muito pra noite, né? Sabe, eu bebia muito. E tipo assim, eu sou privilegiado pelo biotipo que eu tenho. E Deus foi muito bom comigo. Cara, e depois assim, de 6 anos pra cá, mais ou menos assim, e principalmente depois que eu casei com minha atual esposa, minha vida mudou de uma certa forma assim, velho, que eu falo assim, cara, eu não consigo, juro por Deus, assim, eu não consigo explicar. Aí eu fico falando assim, Deus, cara, por que você tá sendo tão generoso comigo? Por que as coisas estão acontecendo tanto assim? Sabe, eu não consigo explicar o que minha vida mudou. Caramba. A minha cabeça mudou, meu nível de comprometimento mudou, minha relação com meus filhos mudou, assim, tipo, tudo... Sabe, teve uma virada para começar a entender e valorizar o que tinha que valorizar. E cara, eu sou muito grato a Deus, entendeu? Cara, minha esposa tem um papel fundamental nisso aqui, que eu não saio pra noite. Se der algum evento, a gente tem que eu vou com minha esposa, eu nunca saio sozinho, entendeu? Então são coisas assim que você não consegue explicar. Eu converso com Deus assim e falo assim, caramba, Deus, me dá só sabedoria para eu saber desfrutar isso aqui. Entendeu? Me dá, que eu seja sábio para tomar as melhores decisões em cima do que você tá me proporcionando aqui, porque, cara, eu sou muito grato a Deus por tudo que acontece na minha vida. E o Hulk falou também, como ele destacou, né, que ele não era um atleta, ele bebia antes, né, bebia muito também antes, como atleta, e ele revelou uma questão do pai dele, né, o pai dele tinha problema com alcoolismo e ele revelou nessa entrevista, vamos trazer agora aqui no Rádio Esportes, um episódio, né, que acabou mudando a vida do pai também. Eu com 16 anos, quando eu cheguei no Vitória, eu dei a primeira casa para meus pais. Opa, bacana. Era uma... eles chamam de granja, né? Era uma fazendinha assim, um pouco afastada da cidade. Da cidade que é Campina Grande, Lagoa Seca, bem próximo ali. Da casa que eu dei a ele até a rua principal, porque tem a rua de barro, né? Dava mais ou menos quase 1 quilômetro.
E daí meu pai bebia muito, não se cuidava, né? Daí minha mãe pegou ele no braço quase morrendo. É mesmo? Não tinha carro na época, ele molha assim, e minha mãe teve que andar com ele no braço esse percurso de quase 1 km. Caramba, cara. Para encontrar um carro, levar ele pro hospital, né? Quando chegou lá, o médico falou assim que se ela demorasse 1 minuto, ele chegava sem vida já. Sério? Aí foi Deus que mudou a vida dele a partir daquilo ali. Transformação. Uma benção, meu pai nunca mais tocou em álcool. Amém. Uma Dali pra frente, dali sim. pra frente. Amém. Aí hoje é evangélico. É uma benção. Porra. Aí foi Deus que teve que mostrar pra ele Né? como tinha que ser, né? Tá aí então, né? O Hulk revelando também, né, essa história com o pai dele. Então, alguns trechos aí, né, Thiago? Idolatria pelo Atlético, o Hulk falando que mudou a carreira, né? Mudou pra melhor agora como atleta. Alguns pontos aí importantes do super-herói, que ontem também a gente trouxe no Bastidores, né, Thiago? Ele falou da final da Copa Libertadores. Segundo ele, Milito demorou pra mexer no time. Até hoje ele fica se martelando, né? Por que o Galo perdeu aquela final? Ô, Cláudio Rezende, eu fiquei pensando aqui ouvindo o Hulk. Ele não precisa, né, do dinheiro, da exposição, já é um cara muito conhecido. Mas se ele topasse falar e abrir a vida dele toda, pessoal, profissional, daria uma baita série, né, dessas de streaming aí. É impressionante. De Netflix e tal. Hein, Natfiusa? Se o Hulk topasse, mas tem que falar tudo, hein, Hulk? Acho que ele não precisa, né, se expor dessa maneira. Mas se ele topasse, daria uma baita série. Agora, é um baita cara, né? Um baita sujeito. E você vê o Hulk, né, com toda a sua idolatria, com toda a sua importância, se emocionando ao falar do próprio pai e das dificuldades. É super-herói no campo. Fora dele é um ser humano normal que tem os seus dilemas e seus problemas, como todos nós, hein, Nath? É, mais ou menos por aí, né, Thiago? E para chegar no lugar onde ele chegou, as pessoas acham que é da noite pro dia, mas não é, né? É um caminho de muita superação, de muito esforço, de muita dedicação e de muito sacrifício, que muitas vezes não é só da pessoa, né? Um atleta, para se tornar de alto nível, para chegar num lugar como o do Hulk chegou, exige sacrifício de toda a família, exige às vezes a mudança de comportamento de toda a família. Ele falando aí do pai dele, né, que convivia com esse problema, que é uma doença, né, o alcoolismo, e que bom que o pai dele teve a vida transformada, que hoje ele pode desfrutar da companhia dos pais, que ele pode também possibilitar aos pais dele, né, conforto, que os pais dele possam ter uma vida também confortável, feliz, desfrutando da companhia dele, dos netos, né, o Hulk que já tem aí os filhinhos dele, as meninas que nasceram agora também por último, enfim, é um cara que é privilegiado agora, mas que merece tudo que conquistou, e um cara que joga em alto nível, que se cuida, que quer ter uma carreira longeva, que faz por merecer por isso, e que ajuda muito o Atlético, que falava aí dessa identificação dele com o Galo, né? Que foi realmente um match perfeito. Às vezes a gente fica imaginando como vai ser um atleta voltar pro Brasil depois de tanto tempo atuando fora, no caso do Hulk, né? Jogou na Rússia, jogou na China, né? Como vai ser depois de tanto tempo? Vai se adaptar? Não vai? Vai entender o ritmo? Não vai? Vai conseguir, de fato, construir uma idolatria? Não vai? São dúvidas que o Hulk respondeu dentro do campo e hoje está aí, com certeza, é considerado por muitos como o maior jogador da história do Atlético.